Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa disciplina. Agora vamos falar sobre os indicadores financeiros, né? Análise de demonstrações contábeis a partir de indicadores financeiros. Bom, a análise de demonstrações contábeis basicamente tem três etapas. A gente vai trabalhar com essas três etapas aqui. A primeira delas, então, se refere à coleta de dados nas demonstrações contábeis. Segundo, calcular os indicadores propriamente ditos, né? E terceiro, analisá-los, né? Então a gente vai trabalhar com essas três etapas aqui. Então aqui a gente tem essa demonstração de resultado. Ela é um exemplo, tá? Não se refere a nenhuma empresa, é um exemplo aleatório. E aqui a gente tem essa demonstração, esse balanço patrimonial, também um exemplo aleatório que não é de nenhuma empresa real, né? Então aqui a gente vai pegar essas duas demonstrações como exemplo. Que tipo de dado que a gente vai precisar coletar para se fazer as análises? Aqui eu vou colocar todas as informações de todos os indicadores que a gente vai estudar, de todos os tipos, né? Então hoje não é só, a gente vai entrar nos indicadores de liquidez, mas vou falar dos outros indicadores também. Então, primeiro, venda bruta. A venda bruta, ela é a receita bruta, né? Ou seja, é aquele valor que está aqui em cima na demonstração de resultado. Então, é o primeiro valor que aparece aqui. A receita líquida é a receita bruta menos os impostos, né? Ou seja, essa terceira linha aqui que aparece, né, de receita líquida antes das mercadorias, do custo das mercadorias, né? Lucro bruto, né? Ou lucro operacional bruto, LOB. O lucro bruto ou lucro operacional bruto é aquele lucro que vem depois da dedução dos custos de mercadoria vendida, né? Ou seja, a receita líquida menos o CMV, dá aqui o lucro operacional bruto. Então, são esses valores aqui. Lucro operacional ou lucro operacional líquido, né? O LOL. Lucro operacional líquido. Então, o lucro operacional líquido é esse aqui de baixo, ó. É o lucro operacional bruto menos as despesas operacionais, né? Então, isso vai me dar o lucro operacional líquido, tá? E o lucro líquido do exercício? O lucro líquido do exercício, então, é o lucro final, aqui embaixo, né? Depois que eu deduzo o imposto de renda e a contribuição social do lucro operacional, tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso lucro líquido aqui embaixo. Então, essas são as informações que a gente precisa coletar da demonstração de resultado, certo? Agora vamos ver as informações que a gente precisa coletar do balanço patrimonial. O primeiro deles é o ativo circulante. O ativo circulante, então, é essa informação aqui, ó, da segunda linha. É o ativo circulante. Só o ativo de curto prazo aqui. Tá? Ativo não circulante é o ativo de longo prazo, ou seja, essa linha aqui do meio, ó, ativo não circulante. Passivo circulante, aqui em cima também, ó, só que do lado do passivo, é o passivo de curto prazo. Passivo não circulante, é esse daqui no meio também, ó, já é o passivo de longo prazo, né? As obrigações de longo prazo. Disponível. Disponível, pessoal, é uma conta que você não vai encontrar ela no balanço patrimonial, porque na verdade ela é um conjunto de contas, né? É todo aquele dinheiro, basicamente, né, que vai estar à disposição da empresa no curto espaço de tempo, né? Então, ele se refere a caixa, bancos e aplicação de curto prazo. Então, todas essas contas somadas é o que a gente chama de disponível, né? E a gente encontra essas contas aqui no ativo circulante. Essas contas sempre vão estar aqui no ativo circulante. Vai estar lá caixa, banco, aplicações de curto prazo, tá? Elas estarão aqui no ativo circulante.
Estoque. Estoque é uma conta que fica no ativo circulante também, tá? Estoque que equivale, né, todo o material que a empresa tem guardado, né, que ela pode vender e assim conseguir dinheiro. Ativo total. O ativo total são esses valores aqui de baixo, tá, do ativo. Passivo total. O passivo total, ele é todo esse lado aqui, ó. Então, o passivo total aqui não é o passivo circulante mais o passivo não circulante. É o passivo circulante mais passivo não circulante mais o patrimônio líquido, tá? Então, quando a gente fala de passivo total, a gente está falando dessa linha total aqui, tá bom? Somando o patrimônio líquido, sim, tá? Então, ou seja, é todo o lado direito, né? Obviamente, o ativo total vai ser igual ao passivo total, né? A gente vê aqui claramente, né? Já expliquei no vídeo anterior. E aí nós temos patrimônio líquido, que é esse valor aqui do patrimônio líquido, né? PL, patrimônio líquido. E, por último, então, ativo realizável a longo prazo, RLP. Ativo realizável a longo prazo é essa conta aqui no ativo não circulante, ó. Ativo realizável a longo prazo é essa conta aqui, ó, esse valor que está aqui. Tá bom? Então, são essas as informações que você precisa coletar para calcular os indicadores, tá? Agora, quais indicadores são esses? Bom, são vários indicadores, né? A gente vai estudar cada um deles. E esses indicadores, todos, eles podem ser agrupados em dois grandes grupos e três grupos menores, né, subgrupos, digamos assim. O primeiro deles se refere, né, à situação financeira da empresa. Em relação à situação financeira, né, ou seja, em relação à questão do recurso financeiro, né, a gente tem dois grupos de indicadores. Os indicadores de liquidez, que mostra o quanto que a empresa tem de dinheiro para pagar as suas dívidas, e os indicadores de estrutura, né, que mostra basicamente como que a empresa, como que está estruturado, né, as dívidas da empresa, as obrigações da empresa, né, como que está configurada essa distribuição das despesas, das obrigações que ela possui. E o terceiro, né, grande grupo e subgrupo é o da situação econômica, que mostra então os indicadores de rentabilidade, tá? Aqui a gente vai usar os indicadores lá da DRE, né? Então vai mostrar a rentabilidade da empresa, a lucratividade dela, tá bom? Então são esses três grupos de indicadores, né? E esses dois grandes grupos aqui. Então vamos falar primeiro dos indicadores de liquidez. São 4 os indicadores de liquidez: liquidez geral, liquidez imediata, liquidez seca e liquidez corrente. A gente vai estudar cada um deles. Os indicadores de estrutura são grau de endividamento, solvência geral, composição do endividamento e imobilização do capital próprio. E por último, indicadores de rentabilidade, margem operacional, margem bruta, margem líquida ou margem geral e retorno do capital próprio. Tá? Agora vamos ver aqui o indicador de liquidez geral, que é o primeiro indicador do grupo dos indicadores de liquidez. Então, o que quer dizer a liquidez geral? A liquidez geral, ela indica a quantidade de bens e direitos que a empresa possui para saldar suas dívidas de curto e longo prazo. Quanto maior for esse indicador, melhor é a situação financeira da empresa. Então aqui, quando a gente fala de liquidez geral, o termo-chave aqui, né, é justamente o quê?
dívidas de curto e longo prazo, tá? Então, curto e longo prazo. Como que eu calculo a liquidez geral? Eu vou pegar ativo circulante, somar com o realizável a longo prazo e dividir pela soma do passivo circulante com o passivo não circulante. Então, ou seja, é aquele ativo de curto prazo mais o realizável a longo prazo dividido sobre o passivo de curto prazo e o passivo de longo prazo. Então, aqui, né, como calcular? Eu tenho aqui, então, a fórmula, aqui embaixo, a liquidez geral de 2019, né, é igual ao ativo circulante mais o realizável a longo prazo, são esses dois valores aqui, ó, somar os dois, dividido pelo passivo circulante e passivo não circulante, são esses dois aqui. Então, veja bem onde que eles estão localizados, né? Então, aqui eu faço a soma deles, dá 710 sobre 750, que me dá, então, um valor de 0,95. O que quer dizer agora esse 0,95? Vamos lá. Então, ou seja, aqui é como calcular. Calcular é simples. O mais difícil aqui pode ser identificar os valores, tá? Alguns podem ter dificuldade de encontrar esses valores no balanço patrimonial, então, por isso que eu gosto de deixar bem marcado aqui. Mas o cálculo é simples, é questão de soma e divisão, então qualquer calculadora, né, faz isso e dá para fazer à mão, inclusive, né? Então é bem tranquilo a parte do cálculo. Agora a parte da análise, o que quer dizer, né, esse 0,95? Ele quer dizer o seguinte, ó, que para cada R$ 1 de dívida de curto e longo prazo, a empresa possui 95 centavos, né, de ativo para quitá-la. Então, ou seja, para cada R$ 1 de dívida de curto e longo prazo, a empresa possui 95 centavos para quitá-la. Uma outra forma de se analisar é que 95% das dívidas de curto e longo prazo poderão ser quitadas com o ativo circulante e o realizável a longo prazo. Essa é uma outra forma de se analisar esse indicador. Certo, pessoal? Agora, calculando esse indicador, né, liquidez geral para todos os anos, a gente tem o seguinte, ó, 2019 foi 0,95, 2018, né, um ano anterior, 0,92, 2017, 0,96 e 2016, 1,07. Bom, um ponto aqui que eu não havia falado antes, né, é que a organização das demonstrações contábeis, ela sempre vai colocar na frente o ano mais recente. Então, no caso aqui 2019, né, o ano mais recente, ele vem primeiro. Em seguida, vem os anos, né, anteriores. Tá? Então, ele sempre tem essa organização aqui diferente. Tá? Isso é importante a gente destacar. Quando a gente for fazer os gráficos, aí a gente tem que inverter. Tá? Eu vou mostrar isso agora. Depois, então, que eu calculei para todos os anos, veja bem, preste atenção que aqui embaixo a ordem, né, dos anos é crescente. Por quê? Porque o gráfico, né, ele tem essa tendência crescente da esquerda para a direita. Então, isso é uma regra, né, para se construir gráficos, né, o plano cartesiano. Então, ele é crescente da esquerda para a direita. Assim como ele é crescente de baixo para cima, né, no eixo vertical aqui, de baixo para cima ele é crescente, né, e em relação ao eixo horizontal ele é crescente da esquerda para a direita. Então aqui eu vou inverter aquela ordem, tá? Pode ser que quando você estiver fazendo no computador, no Excel, numa planilha, né, você confunda o cálculo dos anos ali e possa dar algum erro aí. Então sempre tem que observar que nas demonstrações contábeis, né, sempre vem primeiro o ano mais recente, depois os anos anteriores, mas quando for construir gráficos, né, para expor esses indicadores, você tem que prestar atenção nisso daqui. Bom, então aqui a gente viu, né, 2016, 1.07,
depois caiu para 0,96, depois caiu para 0,92 e depois subiu para 0,95. Então, aqui eu fiz a análise do indicador em um ano, né, de forma pontual. Agora vamos ver como é que a gente pode fazer a análise considerando todo esse período. Considerando todo o período, eu posso escrever assim, ó, a capacidade de pagamento das dívidas de curto e longo prazo da empresa caiu desde 2016 até 2018. Então aqui a gente vê, né, que houve uma queda nesse período. Porém, no último ano, ela aumentou, né, a capacidade de pagamento aumentou. No entanto, não alcançou o mesmo nível que 2016. Então, houve um aumento aqui, né? Mas não foi um aumento no mesmo patamar que de 2016. Tá? Toda essa análise, a forma de se analisar, né, de se escrever, de se olhar o indicador, ela é muito subjetiva. Tá? Vai ter empresa em que o gráfico vai ser todo crescente, vai ter empresa em que o gráfico vai ser todo decrescente, vai crescer e vai cair, né? Vai cair, vai aumentar. Então, assim, depende muito da situação da empresa. E toda essa análise, né, de se escrever sobre o indicador, sobre o desempenho da empresa, é muito subjetivo. Mas o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: o que não é subjetivo, né? Liquidez geral. Quanto maior for o indicador, né, maior é a capacidade de pagamento da empresa, né, em relação às suas dívidas de curto e longo prazo. Além disso, né, aquele número, né, o que ele significa? Ele significa que para cada R$1 de dívida de curto e longo prazo, a empresa possui, né, o X valor ali, né, de reais para quitá-las. Né? Então, por exemplo, em 2016, para cada R$1 de dívida, a empresa possui R$1,07. O que isso quer dizer? Ela conseguiria pagar todas as suas dívidas e ainda iria te sobrar para ela 7 centavos. Entendeu? Em 2017, para cada R$1 de dívida, ela tem 96 centavos, ou seja, ia faltar 4 centavos, né, para cada R$1 de dívida para ela poder quitar. E assim por diante. Os outros anos também ela esteve abaixo de 1. Né? Então, ou seja, quando esse indicador está no valor de 1 ou acima de 1, a empresa consegue pagar 100% das dívidas. Quando está abaixo de 1, ela não consegue pagar essas dívidas. É claro que liquidez geral a gente fala de curto e longo prazo. Dívidas do longo prazo, a empresa não precisa pagar hoje, né? Como eu falei anteriormente, o balanço patrimonial ele é uma fotografia de um determinado momento da empresa, né? Por exemplo, de um determinado dia, 31 de dezembro, né? Então, ou seja, digamos que esse balanço patrimonial traga valores do dia 31 de dezembro desses respectivos anos, né? Então, nesses dias, a empresa apresentou essa capacidade de pagamento, mas isso não quer dizer que ela tem que pagar de fato, né, nesse dia, tá? Então, tem dívidas de longo prazo que ela pode pagar na hora que as dívidas aparecerem, né? Os empréstimos, por exemplo, aqui. Ela não vai precisar pagar agora, paga só quando eles aparecerem. Quando for vencer, né? Então, ou seja, é um indicador que a gente olha no longo prazo, né? A gente não precisa interpretar que a empresa precisa pagar agora. Se a gente for olhar para o longo prazo, significa que a liquidez geral da empresa foi diminuindo, né? Embora tenha tido um aumento aqui em 2019, né? Então, ou seja, em relação a curto e longo prazo, a empresa foi piorando a situação, né? Em termos de liquidez. Mas aí a gente tem que olhar os outros indicadores para, de fato, ter uma visão mais ampla, né, sobre a liquidez da empresa. Existem outros indicadores e cada um diz uma coisa diferente. Beleza, pessoal? Nos próximos vídeos a gente vê, então, os outros indicadores de liquidez. Tá bom? Um abraço, até mais.